Muito bem, turma boa, voltando aqui a falar sobre o livro Projeto Nacional Dever da Esperança, do Ciro Gomes. Nós estamos aqui em frente ao outdoor, que a gente colocou aqui na cidade de Caxias, o segundo outdoor. Aqui estamos na Avenida Luiz Salles, que dá acesso do centro da cidade ao bairro Ponte. Aqui para o bairro Ponte nós temos aqui 13 delas, temos o Ponte aqui, temos o Campo de Belém e temos outros bairros, Tamarineiro, Sulina, para essa região, Pirajá, DNR, dentre tantos outros. E foi exatamente nesse trecho bastante movimentado aqui que nós colocamos esse outdoor, lugar bastante frequentado. Então, falando um pouco aqui, um pouco de história, é um outro tópico que o livro traz, e a gente continua trabalhando o livro aqui. E iniciando aqui, o Ciro diz que este salto tem um nome. O salto que o Ciro se refere é ao salto de desenvolvimento que o país ganha a partir de 1932. Em 1932 entra Getúlio Vargas, que tenta promover e romper com aquela política café com leite, onde apostava muito essa política na agropecuária. Então o Brasil precisava colocar uma indústria em movimento. E o Getúlio Vargas foi exatamente quem fez isso. Ele sai um pouco só daquele desenvolvimento naquela região do sul do Brasil para tentar fazer o Brasil chegar aos outros Brasis, digamos assim, fazer com que o governo chegasse aos outros Brasis que existem no nosso território. Então, a troca por um desenvolvimento e industrialização, principalmente para superar o desenvolvimento, essa foi a proposta do Getúlio Vargas, né? Superar o subdesenvolvimento. Vargas cria uma indústria de base e energia e coloca o Estado como catalisador e indutor e realizador de tudo isso. Então a gente vai ver aí que o Getúlio Vargas ele começa a fazer uma captação de uma indústria para o país, que até então o Brasil não tinha, né? E quais foram as fontes de recursos que o Getúlio Vargas lançou mão para poder fazer acontecer esse processo? Impostos nacionais, também a emissão de moeda, ou seja, o governo ofertando já uma moeda, ou seja, para que a moeda juros, né, para poder, ou seja, ele fazer com que, emissão de papéis no caso, né, para que haja um investimento e o país, as pessoas investam no governo e o governo invista na infraestrutura, dentre outros. Além disso, empréstimos externos. O Brasil também, foi muito importante nesse momento porque havia, segundo o Ciro Gomes, um custo baixo e um longo prazo para poder pagar aquilo que o Brasil ia pedir de empréstimo. Então foi importante. Isso aí ajudou bastante o Brasil para que essa indústria de base começasse a ser implantada. A condução da política externa também foi bastante importante porque naquele contexto vivíamos uma guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial. Era o contexto da Segunda Guerra Mundial e o Brasil bateu um bolão na visão do Ciro no que diz respeito à sua política externa. Não se envolveu tanto assim no conflito, mas conseguiu algo que beneficiasse o Brasil de algum modo. E a gente vê aí a fundação de empresas importantes, a exemplo da Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Siderúrgica Nacional foi fundada em 1941. Já a Companhia Vale do Rio Doce, que inclusive tem aqui no Maranhão, foi fundada em 1943. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco foi fundada em 1945. Então nós temos aí essas empresas que começam a ser criadas nesse momento e a gente tem aí que Getúlio Vargas também vai apostar no começo de um investimento também na área de energia, e o Brasil enfrentava gargalos muito grandes na falta de energia e petróleo, que eram muito precárias também as estradas do país, e começa, portanto, essa industrialização para superar o subdesenvolvimento. É uma luta que é para a emancipação econômica. E com esse trecho a gente encerra mais esse vídeo e volta trazendo mais informações posteriormente. É isso. Projeto Nacional Dever da Esperança, a gente vai estudando e aprendendo o que o Ciro está pensando sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Primeiro, esse primeiro momento aqui é um diagnóstico da situação que o Brasil viveu um pouco historicamente, né? Valeu, turma boa!